Recentemente eu trouxe pra vocês aqui no canal a história do Matthew Malloy, um mutante de uma outra realidade conhecido como o mutante mais poderoso vivo. Matthew em certo ponto se tornou uma grande ameaça, cara, uma ameaça tão grande que o professor Xavier teve que voltar no tempo e apagar ele da existência. Mas isso não aconteceu exclusivamente com o Matthew. Teve um outro mutante de uma outra realidade ainda mais poderoso que precisou ser retirado dos quadrinhos para manter o balanceamento de poder nas histórias. Eu tô falando do Jonathan Richards, o Hyperstrong, o filho do Franklin Richards e da Rachel Summers. Como eu disse, ele vem de uma outra terra, outra realidade que está em um futuro pós-apocalíptico graças aos sentinelas, né, mutantes ali que devastaram a Terra e praticamente eliminaram todos os heróis. O Franklin Richards acabou se casando com a Rachel Summers e os dois juntos tiveram o Jonathan. E a partir dessa informação já podemos perceber o potencial absurdo que esse personagem possui, começando pelo seu pai, cara, o Franklin Richards, que desde criança já conseguia criar universos de bolso brincando embaixo de um cobertor. Quando adulto, Franklin Richards facilmente podia manipular a realidade, viajar no tempo, derrotar celestiais, cara, e fazer o Galactus o seu arauto. Na verdade, o próprio Galactus considerou o Franklin Richards o mutante mais poderoso que já existiu, pelo menos na época em que o Franklin Richards ainda era considerado um mutante nos quadrinhos. E eu ainda nem falei da sua mãe, cara, Rachel Summers, a filha do Ciclope e da Jean Grey, hospedeira da Fênix. Rachel já nasceu, cara, tendo a ligação ali com os poderes da entidade da Fênix, e graças a isso sempre foi considerada uma mutante de nível ômega, até a classificação de Krakoa acabar mudando isso, né? Mas em outras realidades, Rachel sempre é considerada nível ômega, podendo viajar no tempo e também é uma das telepatas mais poderosas vivas. E da mesma forma que o Franklin Richards, ela também já encarou o Galactus. A bicha é sinistra, né? A gente vira e mexe vê alguma versão, né? Algum clone ali utilizando o DNA do Ciclope ou da Jean Grey, porque a fusão desses DNA aí acaba criando mutantes muito poderosos, como o Cable, Nathan Grey e vários outros. Então sim, a genética estava completamente do lado do pequeno Jonathan, né? Com os seus dois pais ali mais poderosos que o universo poderia proporcionar para ele. Infelizmente, faltam informações sobre a sua infância e sobre a sua criação. Mas sabemos que ao crescer, ele se tornou um tirano, indo pelo caminho contrário dos seus pais e dos heróis da Terra. Ele nomeou a si mesmo de Hyperstorm, conquistou todos os mundos que eram habitados ali no seu universo e ficou conhecido como uma criatura fria e sem coração, cara. Meio que assumindo ali o lugar do Thanos nessa sua realidade. Só que muito mais poderoso do que o Thanos, daí sem precisar das joias do infinito. Então também podemos acreditar com tranquilidade que o Império She-Ra, o Império Kree, o Império dos Skrulls e outras tantas raças alienígenas famosas, né, por seus impérios gigantescos, caíram perante ao poder do Hyperstorm. Algo que vai de acordo também com a sua própria família, já que o Gabriel Summers, né, o tio-avô do Jonathan, tentou fazer a mesmíssima coisa, mas o Gabriel Summers fracassou, enquanto Jonathan saiu vitorioso. Gabriel Summers, né, o Vulcano, cara, também é um mutante de nível ômega, irmão do Ciclope. Ele fracassou nisso, cara, mas o Jonathan foi com tudo, conquistou tudo. O Hyperstorm era tão cruel que sabia dos feitos dos membros da sua família lá no passado, principalmente os feitos do Quarteto Fantástico, e usou seus poderes para mexer com os heróis no passado sem que eles soubessem. O pai do Reed Richards, né, o Nathaniel, um viajante do tempo, descobriu sobre o Hyperstorm e tentou impedir então a sua criação. Primeiro, ele levou o Franklin Richards para o futuro para treiná-lo e fazê-lo se tornar o guerreiro chamado de Peace Lord. Inclusive ajudou a Mulher Invisível a ficar ainda mais poderosa, explicando melhor para ela como ela deve utilizar os poderes dela. O problema é que o Hyperstorm sabia, cara, que tudo aquilo estava acontecendo ali e até mesmo permitiu toda essa tramóia, né, para ele acabar se divertindo um pouquinho. Ele guiou alguns vilões para atacar o Quarteto Fantástico lá no passado e em certo ponto até mesmo exilou o Reed Richards em uma realidade sem tecnologia. Obviamente o Quarteto Fantástico não ficaria parado e foram para o futuro para tentar derrotar e enfrentar o vilão, porém todos eles foram derrotados facilmente e enviados de volta para o passado, mas pelo menos conseguiram ali resgatar o Reed Richards, então o Senhor Fantástico. E novamente tudo isso fazia parte dos planos do Hyperstorm. Ele queria que o Quarteto Fantástico voltasse e temesse o seu poder. Com a volta do homem mais inteligente e vivo, eles então bolaram um plano ali de usar a criatura mais poderosa, cara, que eles conhecem para lutar contra o Hyperstorm. E eu tô falando do Galactus. Aparentemente é uma tradição ali da família lutar contra o Galactus. Primeiro os avós, depois os pais e agora o filho. O Galactus nesse período de tempo estava preso em um vazio interdimensional e ele estava lá por conta própria, né, um auto-exílio
exílio. Ao tomar então conhecimento do que estava acontecendo em todo o universo, o Hyperstrong, cara, tentou impedir a equipe do Quarteto Fantástico, mas no final Galactus voltou ativa e encarou de frente o mutante. Como o Galactus estava faminto, ele viu o Hyperstrong, né, como uma fonte de energia, e ambos ficaram em um impasse. Enquanto o Galactus devorava o seu poder, o Hyperstrong o atacava. E aí, com os dois distraídos, o Galactus foi enviado de volta para o vazio dimensional que ele estava e levou o Hyperstrong com ele. E até hoje o destino dos dois é incerto. Não sabemos quem venceu, quem perdeu, aonde eles estão ali realmente, mas tudo indica que nessa realidade, né, o Hyperstrong está preso ainda com o Galactus, né, nesse vazio interdimensional. Provavelmente eles estão inertes, desativados nessa realidade, da mesma forma que o Devorador de Mundos estava antes, né? Mas como o Hyperstrong não morreu, existe uma brecha para que um dia, né, ele seja libertado e volte a ser uma ameaça aos heróis, né, com o seu estrondoso poder. Porém, né, por tudo que eu expliquei aqui para vocês e falei sobre o personagem, parece que ele nem é tão poderoso assim. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre as suas capacidades nas poucas aparições que ele teve nos quadrinhos. Ele tem algo que ficou nomeado como um poder supremo, um poder psionico virtualmente infinito. Então, todos os poderes básicos e avançados envolvendo telepatia e telecinese entram nas suas capacidades infinitas. Pode criar ilusões, apagar sua presença, vínculo mental, controle mental, alteração de memórias, rajadas de energia mental, projeção astral, pode também sentir a presença de outras pessoas e por aí vai. Isso tudo porque ele pode extrair energia do hiperespaço, né, de onde as forças fundamentais da realidade fluem para o plano da Terra. Essas forças são a força nuclear forte, o eletromagnetismo, a força nuclear fraca e a gravitação. O controle das 4 forças fundamentais deveria, em teoria, permitir ele reestruturar, criar, manipular e destruir a matéria, desde uma escala cósmica até o nível subatômico à vontade. Olha o nível aí do personagem. Ele pode causar explosões ali nucleares, tornar a matéria radioativa, manipular o espaço, rajadas de energia ou qualquer coisa que a sua mente quiser realizar. Outros poderes também são o do teletransporte, através do hiperespaço, né, de um lugar no espaço-tempo para outro. Pode também dobrar o comprimento da onda de luz e tornar a si mesmo e outras pessoas invisíveis. Além de tudo isso, ele herdou também uma mente brilhante dos membros da sua família, né? Afinal, tá ligado ali que o Reed Richards e foi capaz de criar dispositivos como, por exemplo, uma máquina do tempo e também um embaralhador cerebral. Esse último ele utilizou no Doutor Destino para impedir que ele conseguisse formar pensamentos coerentes. Então, olha o nível de engenharia que ele também entende. A sua armadura também é uma criação sua e ela é senciente, podendo anexar outras armas a ela mesma, né? Ficando ainda com mais poder de fogo. Ele também possui um fator de cura que permite ele criar a si mesmo e também outras pessoas, como também pode se adaptar a coisas que o prejudicam e rapidamente não é mais, né, afetado por elas. Então, se o fogo estiver queimando ele, ele se adapta ao fogo e não vai mais ser queimado. Ele é feito de átomos indestrutíveis únicos, chamados de hiperstrons, que circulam ao longo ali do núcleo junto com o elétron. O efeito exato disso é desconhecido, mas de acordo com Reed Richards, isso torna um organismo perfeito até o nível subatômico. Ele consumiu milhares de universos de matéria para aumentar o seu próprio poder e foi capaz também de derrotar pessoalmente dezenas dos heróis mais fortes do universo da Marvel ao mesmo tempo. E graças a isso, cara, ele é facilmente um dos vilões aí com o maior número de mortes de forma direta, com pelo menos alguns trilhões, né, na sua conta. Tem ainda outros mutantes que se dizem os mais poderosos, personagens imensamente no nível assim de entidades cósmicas que eu vou trazer para vocês aqui conhecerem no canal. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu!